CBN, Café com Política. Bruno Silva, cientista político, aqui com a gente. Ótimo dia para você, Bruno. Olá, muito bom dia, Sandra, muito bom dia, Felipe Pereira e, claro, os nossos queridos ouvintes. Excelente dia para todos. Muito bom dia. Bom dia, Bruno. Você acompanhou aí a reportagem, né, dessa ocupação que tem aí o caráter de garantir a habitação, mas a gente percebe que não de uma forma digna, regulamentada e com essa pressão aí negativa por parte de um dos vereadores, né, que pretendem fazer aí essa fiscalização, mas eu queria entender também a competência disso, né? Se cabe realmente alguma medida por parte do legislativo, pensando que essas ocupações acontecem em prédios públicos, no caso aí do INSS, que já está tomando as medidas necessárias. Pois é, Sandra, esse é um tema sempre muito polêmico, né? Porque a questão da habitação no Brasil, ela é vamos por assim, é um gargalo, né? Por mais que a gente acompanhe nos últimos anos um avanço nas políticas, principalmente de acesso à moradia, né? E aí citou inclusive na reportagem, né? O Minha Casa Minha Vida, São Paulo agora tem, né? O Minha Casa Paulista, enfim, tem uma série de programas que tem como objetivo tentar garantir justamente esse acesso. Mas há ao mesmo tempo também um debate que não é um debate mais complexo sobre a quantidade não só de vazios urbanos que se possui, e isso muitas das vezes também vai sendo deixado de lado, poder público, assim como prédios que são prédios que vão ficando numa condição de abandono, prédios que poderiam ter um outro tipo de finalidade e acabam não tendo. Então esse é um centro de conflito político grande e que opõe muitas das vezes a respeito até da visão sobre qual é o melhor direcionamento da política pública, né? Então tem desde aqueles que vão entender que você tem que estimular essas condições de moradias dignas, mas também não debatem o centro do problema, que é onde estão sendo instaladas muitas das vezes essas moradias dignas também, que são em zonas muito periféricas, muito longe dos centros. E aí as pessoas, elas acabam o quê? Tendo que trabalhar nas regiões centrais. Aí você soma isso, questão de mobilidade, custo de vida, deslocamento, tempo, uma série de fatores faz com que se torne um debate que é um debate minimamente instigante, porque você tem, justamente como eu estou dizendo, muito desses vazios urbanos. Tem cidades, por exemplo, só para exemplificar, nesse final de semana eu estive, por exemplo, em Mojimirim. O pessoal lá recentemente fez um debate amplo sobre não só a questão de planta genérica de valores, mas fez uma discussão intensa sobre pensar essa questão da destinação de utilidade para esses lugares que estão lá parados, ou que muitos estão jogando com especulação, ou que tem prédios abandonados, para tentar dar um outro tipo de destinação. Então acho que é o tipo de debate interessante, importante. Aos vereadores cabe o quê? Pode fazer a fiscalização no sentido de entender se aquilo está abandonado, não está, de fazer notificação dos proprietários, etc. Agora, nesse caso específico da ocupação e das condições posteriores, né, Sandra, isso já vai ter a ver principalmente com ação por parte da justiça, né? Porque aí nesse caso o que pode acontecer diz respeito a uma dimensão de reintegração de posse, né? Mas o movimento vai continuar certamente atuando nesse sentido de garantir. De novo, não é um debate simples, não é um debate fácil de ser feito, mas eu acho que é um debate cada vez mais importante, sobretudo em grandes cidades, como é o caso de Campinas, que vai se avolumando não só esses vazios, mas principalmente esses prédios, que são prédios que não têm a destinação, muitas das vezes, que seria a mais adequada do ponto de vista do cumprimento da função social, né? O André Luiz Marques mandou aqui, ele tá em Nova Odessa. Quem tem a moradia acha que quem não tem não merece e não devia lutar por isso. E isso é uma verdade. Isso é uma verdade. É verdade. O ouvinte tem razão, né? Esse é o ponto. Para aqueles que já têm acesso é muito mais fácil. Agora, de novo, pode ser que o Estado repense. Tem lugar, por exemplo, vou dar um outro exemplo, Felipe, porque aqui nos trata de dizer assim, vamos adotar essa solução e acabou. Porque não adianta, tem que ouvir a sociedade, tem que tentar entender a sociedade. Mas, por exemplo, tem lugares, tem prefeituras que começaram com uma lógica muito do aluguel social. Então, ao invés de você garantir necessariamente a moradia, você garante o aluguel de lugares ou de pontos onde estavam mais abandonados ou regiões mais centrais. Então, você entra com uma parceria e tenta, de alguma forma, alocar essas pessoas nessas localidades, que são localidades mais próximas de onde elas trabalham. Porque nas grandes cidades, para mim, passa muito por esse ponto, sobre a distância onde você está e o lugar onde você vai efetivamente trabalhar, né? Bruno, queria também aqui lembrar que até o final da semana a população ela pode participar
de sugestões para a lei orçamentária anual. A lei, o projeto já está tramitando na Câmara, né? O valor proposto aí pelo município de 11 bilhões e 700 milhões de reais para o orçamento de 2026, mas tem a possibilidade aí de ter alguma inclusão de proposta desse direcionamento dos recursos, algo que está sendo visto pela Câmara, mas também a população pode dar o seu pitaco, né? E pode, inclusive, esse tema entrar na discussão, né, Sandra? Por exemplo, quanto do orçamento vai estar sendo reservado para pensar a questão da habitação, da moradia, né? Como isso está sendo desenhado, não está? Eu acho que é sobre isso. A discussão envolvendo orçamento, ela é muito vital, embora eu sei que haja um grande desafio de mobilização, Sandra, Felipe e ouvintes. Por que o desafio de mobilização? Porque trata-se de uma peça muito técnica. Às vezes as pessoas, e quando eu digo as pessoas, até a sociedade civil organizada, vai até a Câmara, manda representantes, está presente, mas às vezes sente que a participação não é tão eficiente assim. Porque às vezes a proposta ela vem tão fechada e já há um acordo prévio entre Executivo e Legislativo, que inserir novos pontos nesse debate vai se tornando muito custoso do ponto de vista político, né? Você precisa que alguns vereadores encampem a ideia, ou você precisa de um processo de convencimento. Mas é aquilo que eu sempre digo, gente, se tratando de política, tem também um aspecto que ele é vital, a gente não pode esquecer, que é o aspecto pedagógico da coisa toda, né? Então a gente poder aprender como lida com isso, entender como esses aspectos mais técnicos funcionam para poder começar a organizar a pressão mais adequada. E até mesmo ao momento da população como um todo ver a capacidade desses representantes, dos vereadores, né, do próprio time de secretários que apresenta inicialmente esse projeto, de estar conectado com as pautas, que são as pautas importantes da população. Porque o orçamento é o que vai dar a linha mestra de tudo que vai acontecer na cidade. Educação, saúde, saneamento, cultura, tudo. Então, acho que é por isso que, às vezes, a gente fica com essa sensação de que, tipo, poxa, estão ampliados, os canais estão postos aí para as pessoas poderem participar, mas a eficiência da participação ou a eficiência da demanda ser entrada ali, né, fazer com que ela entre dentro do orçamento e depois seja contemplada, aí já são assuntos que dependem dessa articulação política, dessa pressão constante, desse acompanhamento constante. Mas eu insisto, talvez acho que um dos momentos mais importantes em termos de debates públicos dentro do parlamento. E se não deveria já ter se convertido há muito e muito tempo. Uhum. E além disso, só para a gente fechar aqui, vamos ouvir com o Lucas Neri o que está previsto para a pauta de hoje logo mais. E que tem a ver com metanol. O texto já havia sido aprovado em primeira discussão em novembro do ano passado e voltou ao plenário após ganhar mais relevância diante dos casos recentes de contaminação por metanol, que resultaram em mortes em São Paulo e em outras regiões do Brasil. De acordo com o projeto, as notificações deverão ser encaminhadas à Secretaria Municipal de Saúde e registradas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o SINAM. A Secretaria e o Ciatox Campinas, da Unicamp, terão a responsabilidade de orientar sobre notificações, tratamento e investigação epidemiológica e ações de comunicação para alertar a população sobre os riscos da ingestão da substância. O texto também prevê que, nos casos confirmados de intoxicação, os órgãos de segurança pública sejam acionados para a investigação criminal, podendo haver participação do PROCON e da Agência Nacional do Petróleo, ANP. O descumprimento da norma poderá resultar em sanções administrativas. A sessão tem início às 18 horas no plenário da Câmara e é aberta ao público. De Campinas, Lucas Neri. Só que isso já é determinado. Pegando carona só, né, nessa questão da notificação compulsória. Não, nada, zero novidade, assim, substancial, né? Até porque é um assunto que o município também tem lá suas limitações, né? Acho que o que ele pode agir mais de forma incisiva, vamos dizer assim, é pensar, por exemplo, como agilizar uma parceria local ou algum tipo de instrumento local com as universidades, com aquilo que já tem, para poder, por exemplo, ampliar a testagem sobre as bebidas, né? Ou como tornar mais eficiente o mecanismo de fiscalização. Então, aí é um poder que o município já tem para poder avançar, né? Então, é aquilo que eu falo, às vezes os vereadores também querem ganhar o protagonismo, querem ter ali uma solução, um apontamento, ou mostrar que isso também está no radar, que a Câmara também está dando resposta, mas acho que é preciso pensar, né? Pensar de que modo isso pode ser mais
eficiente, que tipo de esforço é um esforço que é um esforço mais substancial para poder se tornar de fato uma inovação, né, gente? Inclusive essa questão que eu falei das universidades é porque começaram a pulular muitas por aí que começaram a viabilizar isso de forma rápida, né? A Unesp, por exemplo, fez teste que é um tipo de teste que é rapidamente detectável, né? A gente conversou com a pesquisadora hoje aqui, viu, Bruno? Então, mais cedo vocês conversaram com elas, né? Isso. Então, a Universidade Federal da Paraíba também fez. Então, eu acho que aí tem uma parceria que é uma parceria que pode ser interessante, porque junto o poder público que planeja e a Câmara que fiscaliza, com um instrumento que pode se tornar mais eficiente, né, gente? Bruno, ficamos com essas para começar só a semana, porque tem muita coisa ainda para rolar. Tem bastante. Tudo é política, né, gente? No final das contas, tudo é política, né? Um abraço para vocês, viu, Sandra, Felipe, queridos ouvintes. Começamos bem a semana com essa paleta maravilhosa de cores de vocês em contraste preto com verde. Vamos que vamos. Até mais. Até amanhã, Bruno.